Cassandra Rios, que é uma escritora brasileira que publicou livros de ficção, mistério e principalmente sobre homossexualidade feminina, sendo a primeira escritora a tratar do tema, quebrando um grande tabu nacional. E ela acabou sendo perseguida e ameaçada pela ditadura militar, mas ela não parou de escrever por causa disso. Então, todas as salas do evento estão homenageando pessoas LGBTQIAP+, para poder garantir a representatividade dessas pessoas e podermos reconhecê-las de acordo com a importância que elas tiveram na nossa história. E, para começar, a primeira palestra da sala hoje é a Bruna Oliveira, falando sobre o produto Não Começa no Código. Então, sejam muito bem-vindos e um bom evento a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vou me apresentar um pouquinho. Vocês não me conhecem, né? Meu nome é Bruna. Eu sou formada em Ciências da Computação, mas eu falei que programar não é comigo, não rola. E aí eu fui para a área de agilidade, teve um CTO que trabalhou comigo e falou, acho que você é perfeita para ser Scrum Master, então eu entrei na área de agilidade, ainda em 2012. Sou certificada, tenho certificação de PSM2, Kanban, e assim vai, não vou me alongar nisso. Ao longo dos anos, eu já passei por bastante startups e empresas do setor financeiro. Atualmente, eu estava como Agile Coach do mercado Bitcoin. Eu saí de lá semana passada e estou indo para uma nova jornada, aí não deu tempo de mudar, mas estava no mercado Bitcoin, agora eu vou para uma empresa chamada Esquilo. É uma empresa de audiobook, estou bem empolgada com o novo desafio. E nas horas vagas eu me arrisco aí no mundo das plantas, tá? Só uma curiosidade básica. Bom, vou falar um pouquinho de uma experiência que eu tive, de uma transformação ágil e como eu montei uma esteira de produto que fizesse sentido. Quando a gente é contratado, um agilista é contratado por uma empresa, o que eles esperam da gente? Que a gente seja lá o babysitter, né, a babá do time, né, que a gente fica lá, está fazendo o Scrum certo, está fazendo o Kanban direito, que a gente fica lá responsável pela ferramenta. Está colocando as sprints no Gira, está tirando o burn down, que a gente fica como secretário, né, marcou planning, marcou daily, marcou retrô. E não é muito da função que eu faço. Quando eu entro numa empresa, eu vejo muito o ambiente. Eu tenho muito aquela frase na cabeça, comece pelo que tem hoje. Então, eu dou uma olhada no que eles estão fazendo, nas práticas que já está em andamento, e faço muito pelo Kaizen. A vontade de fazer um kakushin é muito forte, né? De fazer uma mudança radical, falar, vamos fazer isso, mas não é o meu caso. Eu foco muito pelo Kaizen. Então, melhorias pequenas. E com o pensamento de Kaizen, eu comecei mesmo, de fato, pela esteira de desenvolvimento. E lá eles já faziam um Scrum. Mas era um Scrum, assim, faziam planning de 8 horas, não tinha um refinamento, às vezes o PM não ia para planning, isso acontecia, ele não ia para planning, ele deixava umas histórias ali e o time se resolvia. Então, o que eu fiz? Eu ajustei o Scrum, dei treinamento, coloquei papéis e responsabilidades, coloquei assim, time box, então, vamos lá, gente, vamos fazer então uma planning num horário factível a todos. Coloquei refinamento, eles não tinham essa prática, então lá o refinamento não acontecia e aconteciam as plannings de 8 horas. Coloquei métricas, então, os gestores, os diretores, eles não tinham a mínima visibilidade se os times estavam indo bem ou não. Tipo, não sabiam quantos pontos entregavam, não sabiam se estava evoluindo, se estava entregando, não estava. Então, eu coloquei as métricas simples, tá? Coloquei o famoso burn down, que não tinha, não sabia se estava sprint, estava no tempo, quantos pontos foram entregues por sprints, coisas simples do Scrum. E também fui colocando já coisas do Kanban. Coloquei lead time, coloquei throughput, já fui colocando umas outras métricas que, para mim, é bem importante. Outra métrica que eu coloquei, que assim, foi divisor de águas, foi o radar de felicidade. Eu comecei com uma coisa muito simples. Na retro, eu colocava assim, de 1 a 5, o quanto que você se sentiu em relação àquela sprint. Então, eu pegava esses dados, colocava numa planilha e conseguia ver a evolução de um colaborador para o outro.
mensal. Tipo, esse cara está subindo, está descendo. E aí eu fui implementando esse radar de felicidade, colocando: o que você acha sobre o seu PM? Está legal, não está? Sobre os seus colegas? Quer dar um feedback? E foi muito importante, porque eu conseguia ter um termômetro ali de cada time. E um passo muito, muito importante que eu fiz lá foi derrubar o silo de time de produto, time de engenharia. Era assim, separados. Eles não eram amigos, nem almoçavam juntos, não faziam retro juntos. Eu falava: que absurdo isso. E eu trouxe o PM para o time. Falei assim: cara, tu é do time. Você faz parte daqui, não sai daqui. Assim. Então, derrubei esse silo, foi bem importante. Depois de um tempo, eu percebi que, coloquei o framework lá, o Scrum, estava legal, estava tranquilo, estava andando. As métricas estavam dando uma visibilidade para a diretoria, trazia isso para reuniões com todos os líderes. Mas o radar de felicidade, desde quando eu tinha entrado, não estava funcionando muito bem, estava sempre no mesmo assim, patamar. E eu falei: gente, o que está acontecendo? Né? Não está legal ainda? E aí eu percebi uma coisa muito clara. Em todas as retrospectivas, eu peguei lá o histórico, tinha lá história incompleta, retrabalho, história sem descrição, o famoso: cadê a documentação desse trem que eu estou fazendo? Não tinha. Aí eu falei: putz, eu preciso fazer alguma coisa. A gente já tinha criado o Definition of Ready e o Definition of Done, o famoso, né, DORA e DODGE. E aí eu reforcei. Então, todas as plannings falavam: está aí no critério. Aí o time fazia: tá, não está, às vezes ia, às vezes não. Mas a palestra terminaria aqui. Falava: gente, Definition of Ready, Definition of Done, funcionou, minha vida estava beleza, né? Mas, como dizia o Aladim, no mundo ideal, no mundo que eu nunca vi. Eu adoro, gente. Eu só não vou cantar porque vou passar vergonha aqui. Funcionou para 10% dos casos. Não estou criticando o Definition of Ready nem o Definition of Done. Eles funcionam. Mas funcionou para 10% dos casos. Então, eu falei: putz, o que está acontecendo, né? E aí eu falei: preciso ir mais a fundo. Não é ali o problema, não é um checklist que vai resolver minha vida. Porque, afinal de contas, o produto não começa no código, né? Ele tem um bom steps antes. E aí eu fiz uma série de entrevistas. Eu coloquei na agenda dos PMs, né, de frente com a Bruna. Cheguei e falei: deixa eu falar um pouquinho com vocês, deixa eu entender o processo de demanda, de quando chega para você até a entrega. Vamos desenhar? Então, dei um papel, literalmente, na mão deles, para eles desenharem para mim. Para o meu espanto, eram 4 PMs lá, na época, lembro muito bem, e 4 fluxos diferentes. Esse é o primeiro PM. O primeiro PM, ele trabalhava assim: precisa de tela? Se sim, mandar para o time lá de UX. Né? Porque, de novo, ele colocava o silo, né? Time de UX. E depois ele escrevia história e depois enviava para o time de desenvolvimento. Se não precisava de tela, já escrevia, já mandava para o time de desenvolvimento. O segundo PM, ele tinha um pouquinho mais de detalhamento, né? Ele fazia, então, um breve estudo. Por que eu estou fazendo aquela feature? Né? Para que ela vai servir? Se faz sentido ou não? Então, ele fazia um breve estudo, via se precisava de tela, se sim, já mandava lá para o UX fazer bonitinho. Fazia um refinamento com os desenvolvedores. Esse aí fazia refinamento, eu gostava desse daí. Esse daí era o favorito. Eu não posso dar nome porque eles vão assistir. Esse daí era o favorito. Ele fazia refinamento com o time. Então, eu falava: gente, isso aqui é história, tá legal, tem algum empecilho, não? E depois ele via se estava nos critérios dos Definition of Ready. Ele, de novo, aquecia meu coração, via se estava no Definition of Ready. E depois mandava para o backlog do time. O terceiro PM, esse aí eu tive um pouco de trabalho, porque, assim, é urgente? Não sei se vocês já chegaram nesse caso. É urgente? Se sim, mandava direto para o time, sem saber muito, com a descrição que estava, com o título que estava, mandava direto para o time. Se não era urgente, ele fazia um processo ali de descrever um pouquinho e tal, e aí ia para a sprint do time. O quarto PM, ele não sabia que era um fluxo. Ele falava assim: existe um fluxo? Eu falava: ai, meu Deus, socorro. Aí ele, no final, me deu um pouco de fluxo ali, mais ou menos parecido, via se era urgente ou não era, mandava para o time. E aí eu falei: vamos agora, a gente vai ter que dar as mãos aqui. A empresa estava passando por um momento de mudanças. Antigamente, não tinha um head de produto. Então, era o diretor direto
depois do CEO, né, era o diretor que fazia essa parte de produto e tinha todos os PMs abaixo dele. Ele nomeou um dos PMs como a head de produto, que foi assim, o divisor de águas. E eu aproveitei esse momento de mudanças, eu fui na onda da mudança ali, juntei os dois e falei, olha, não está legal o fluxo de produto, a gente precisa mudar. Bom, como estava vindo uma head, ela já vinha com o pensamento dela, e eu ia ajudar. Então, assim, foi a parte que eu esqueci um pouquinho de desenvolvimento e mergulhei no produto. E a gente fez uma revolução. Alguns falarão que essa foto é montagem. Não é, brincadeira. Essa aqui é a Marcele, ela virou uma grande amiga minha, ela foi a head de produto desse lugar, e aí ela trouxe a Tereza Torres. Ela colocou a Tereza Torres na cabecinha de cada PM ali, fez uma lavagem cerebral, foi muito legal. Quem quiser se aprofundar um pouquinho, conhecer o trabalho da Tereza Torres, eu aconselho, é bem interessante. Inclusive, ela comprou esse livro para todo mundo, tive o prazer de ganhar. E aqui é uma foto de uma das dinâmicas que ela trouxe. Então, a gente, de vez em quando, se juntava ali, desenvolvedores, QAs, produto, juntava todo mundo ali numa sala para captar ideias, bastante dinâmicas. Essa aqui foi a última que a gente fez com o time de UX. E aí a gente fez até camiseta, estava no meio da pandemia, foi muito legal. E outra coisa que ela trouxe, e eu achei assim super interessante, foi a trinca. PM, UX, TL. Esses três eles não podiam ficar separados. Então, qualquer tomada de decisão ali da história, de como que esses três tinham que caminhar juntos. Inclusive, tinha os nomes ali nos Slacks, os três juntos, e um que eu gostei demais eram 3 espiãs demais, que eram 3 meninas, e eu achei ótimo. Então, assim, a trinca funcionou muito bem. Do meu lado, eu tinha feito as certificações de Kanban, então, está trazendo aqui Upstream do André Suman, um queridíssimo. E aí, eu até falei para ele que eu ia colocar ele na palestra. E aí, eu estava colocando um pouquinho do que eu vi no curso, no que eu vi na certificação dele em prática. Eu trouxe alguns times que estavam no Scrum, que eu achei que estava maduro, que estava suficientemente bom para o Kanban. Então, trouxe eles lá, bem simples. Tem um vídeo do André no YouTube que explica o Kanban de forma assim, exemplar. Então, eu trouxe esses times, dei treinamento. Alguns times resistiram. Não são todos que quiseram, vou mudar para Kanban. Não. Alguns times eu tive que manter no Scrum. Eles gostavam muito do, batemos a sprint entrega, tipo... no meio da sprint tinha altas mudanças, assim, e aí eles queriam manter. Eu falei, deixa ser feliz, vou deixar o dev ser feliz. Então, metade dos times estavam no Kanban, metade dos times estavam no Scrum. E aí a palestra terminaria aqui de novo, né, no mundo ideal. Estava a esteira montada, estavam os PMs unificados no processo, todo mundo estava feliz? Não estava. Ainda assim, eu via nas métricas que o radar ele não subia. E continuava nas retros, que as histórias continuavam incompletas, que não tinha documentação, que vinha coisa no meio da sprint e eu falava, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. Aí eu falei, tá, eu estou esquecendo do resto da empresa. Quem demanda para o time de produto? Né? Eu só estava lá com o meu silo ali, com o meu grupinho de PMs, Tech Leads, QAs, UX, e eu não estava esquecendo da galera de marketing, da galera de CS, da galera de atendimento, de suporte. Eu não coloquei eles no processo. Eu não expliquei para eles que tinha um processo. Eles não estavam sabendo. E aí, foi quando aconteceu, de fato, a mudança para o bem. Eu trouxe essa galera, eu dei certificação, assim, né? Eu dei curso para eles, eu chorei certificação, Scrum, Kanban, ali para eles fazerem. Eu dei muito treinamento ali também, do dia a dia para a galera. Então, assim... coloquei eles no nosso processo, coloquei eles no nosso dia a dia. Não foi nada fácil. Foi onde eu ganhei os fios loiros, brancos, na minha cabeça. Eu tive que transformar para loiro, porque, assim, foi difícil. Quem não está acostumado com o nosso dia a dia lá de planejamento, vamos entregar, vamos fazer uma... não sabe. E foi uma mudança tão grande que eu via a área de marketing fazendo dele.
chamando no Slack, gente, ó, a daily de marketing vai começar. E aí eu falei, nossa, eu trouxe um pouquinho, então, do nosso dia a dia para eles. E aí a resistência foi se tornando cada vez menor. Depois que a gente ajustou a esteira, que a gente montou uma esteira legal e foi ajustando, a gente viu melhorias visíveis. Menos bug em produção. Por quê? Quando o cara de CS pediu uma feature, ele já sabia que tinha um processo antes. Ele já sabia que tinha uma entrevista, ele já sabia que tinha um discover. Então, ele já vinha preparado, ele já vinha ali, já aberto a ter esse processo. Mais alinhamento com as áreas. Tem diversas reuniões na empresa onde marketing falava a mesma coisa que o PM. E eu achava, gente, vocês estão falando a mesma coisa, está maravilhoso isso. Então, o alinhamento das áreas estava melhor. Métricas mais assertivas. Então, eu pedi para cada PM ali colocar se era uma classe de serviço, se era uma coisa urgente, se era uma feature, se era uma melhoria, se era um experimento. Então, assim, eu conseguia saber exatamente o que a gente estava entregando e a qualidade daquilo. E também a proximidade com o cliente. A gente trouxe o desenvolvedor para a fase de entrevistas. Então, ele conhecia o cliente. Ele falava, nossa, essa feature que eu vou fazer é para ajudar ele a fazer isso. Cara, que demais. Então, eu recebi esse feedback dos desenvolvedores. Gente, não se assustem, mas essa foi a nossa esteira. Ela está um pouco gigante aqui, eu vou falar de cada pedacinho dela já, mas ela ficou enorme assim, mas ficou lindamente. Na primeira parte, era uma parte de ideias, então ali rolava os descartes. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Era aqui nessa parte. Então, tinha a parte de discover contínuo, que era a parte de produto, né? Não vou me aprofundar nessa parte, quem comandava isso era a Red lá. As entrevistas, de vez em quando a gente chamava alguns desenvolvedores também para participar das entrevistas. E uma parte ali, que é o go, não go. Ele não era exatamente uma fase, e sim assim, vai para frente ou não vai? Então, e quem falava isso era também a Trinca, juntamente com os stakeholders. A nossa parte de upstream, eu vou falar exclusivamente ali do pai, porque é uma parte diferenciada. O pai, eu acredito que é um framework, eu não tenho certeza. Ele tira o achismo do PM. Eu acho que essa feature é mais importante. E que briga com o marketing. Não, mas essa feature é mais importante. O que a gente fazia? A gente usava esse framework de priorização. Era uma reunião rápida, a gente fazia em 1 ou 2 features ali e fazia uma votação. O potencial daquela feature que a gente ia implementar, a importância daquela feature e também a facilidade. E com esses números gerava um score. E aí ficava mais fácil para o PM ali balancear o backlog. Olha, isso aqui está muito mais importante porque está no topo. Ah, isso aqui não está tão importante porque a facilidade não é tão grande, a importância também não. Então, tirava o achismo. É muito legal assim colocar uma parte de priorização. Então, chama PI Framework, se alguém estiver anotando. Depois vinha o refinamento, o famoso refinamento com o time, ver se a história está completa, backlog, ordenado. E depois entrava no fluxo de UX UI, que é o fluxo de fazer a tela, né, que já tinha todos os dados de entrevistas. E assim o upstream se finalizava ali pronto para replenishment para os times que faziam Kanban e pronto para planning para os times que faziam Scrum. E aí tinha motivação. Por que a gente está fazendo aquela feature? As métricas. Quais métricas aquela feature vai impactar, vai mexer nas métricas da empresa? O PI, o número dela, né, da priorização, as telas, critério de aceite e o definition of done do PM. Às vezes ele pedia, eu só vou aceitar essa história se ela estiver em produção. Eu só vou aceitar se ela estiver em homologação. Então, tinha isso. Aí ele fala, Bruna, você está esquecendo da galera que chega os pastéis, chega a coisa assim urgente. Gente, não era o mundo perfeito, não era o mundo de Aladdin, não era o mundo ideal. A gente tinha nossos trancos e barrancos. Mas, quando chegava algo urgente, a gente chamava de classe de serviço. E a gente classificava em 4 categorias. A primeira, que é o expedite, que é o urgente. Caiu o sistema, ninguém está conseguindo solicitar um negócio. Era urgente, entrava direto para o time, né? Eu também tive a oportunidade de mexer
no time de suporte nível 2. Isso é uma outra palestra que eu preciso fazer. E lá eu já tinha distribuído assim, você vai ficar com o time tal, você fica com o time tal. Então, quando caía um incidente, o time de suporte nível 2 já sabia qual time encaminhar certinho. Então, chegava o Expedite, caía direto para a esteira do time. Se não, entrava ali para o backlog do PM. Então, tinha o data fixa. Olha, se não trocar certificado até tal dia, vai dar chabu. Então, já era o data fixa. Tinha o normal, que era uma classificação. Aí ele é urgente, mas dá para segurar um pouco, mas precisa fazer logo. E o intangível é, alguma hora isso vai dar um chabu muito louco. Não sabemos quando vai dar. Então, tinha essa parte de intangível. A esteira de desenvolvimento, a esteira de delivery, né, a downstream, ela ficou bem simples. To do, doing, code review, testing, done. A única diferença que eu trouxe são as pessoas aqui. Quando chegava na fase de teste, além do QA, tinha o crivo do PM. E também, quando fazia a review ou a demo, o time chamava o atendimento e o suporte nível 2. Porque antes da feature estar em produção, a gente precisava alinhar com o suporte. Olha, vai entrar essa feature, você precisa saber certinho para abrir o chamado para a gente. Então, eu já incluía eles ali na review. E, no final, tinha o pós-produção, pós-mortem, não sei como as pessoas chamam, mas eu estou chamando de pós-produção, que era a apresentação. Meu, foi legal o experimento que você fez, que subiu em produção recentemente? Foi interessante? Então, os PMs, a trinca, né? PM, o XTL, traziam ali nas reuniões. A gente tinha algumas, como o All Hands, que acontecia toda segunda-feira, e era com toda a empresa, então a gente trazia um pouquinho. O Conselho Jedi, esse Conselho Jedi foi uma reunião inventada por mim, porque eu precisava que TLs e que a trinca se comunicasse, mas só que todo mundo junto. Porque era um produto só, então cada um interferia, às vezes, no time do outro, então eu criei esse Conselho Jedi. Tinha a Business Plan também, que era com C-Levels, a gente trazia. O Slack, toda vez que subia uma feature, a gente mandava um GIF. Olha, gente, feature nova no ar, então a gente também mandava. Então, era muito transparente tudo que a gente estava fazendo perante a empresa. E o radar de felicidade ficou assim, gente. Quando a gente implementou, vocês podem ver que ficou bastante movimentado. Tinha pessoas felizes, tinha pessoas tristes. E, depois de um tempo, o negócio se estabilizou e foi aí que meu coração acalmou. E eu vi que o time realmente estava, agora não está chegando coisa tão torta. Chegava coisa torta? Óbvio. Somos humanos, assim, não é um processo bonito que vai parar o ser humano. Mas melhorou bastante. Gente, é isso. Só recapitulando. Ajustei o framework, então, quando eu entrei na empresa, muito importante. Comece com o que tem hoje. Implementação de métricas para dar visibilidade, que a empresa não tinha. Fiz uma unificação do processo, então, um processo unificado entre todos os PMs. E trazer as demais áreas para dentro das esteiras. Tá? Então, foi bem interessante esse trabalho. É isso, gente. Meu LinkedIn, qualquer coisa, pode pesquisar lá, se no QR Code não funcionar. É Bruna Biontino. E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada. Perguntas. A gente tem 2 minutinhos para perguntas. Então, se alguém quiser. Bom dia. Bom dia. Obrigado pelo conteúdo, Bruna. Parabéns. Obrigada. Em relação àquele radar, eu vi que no início teve bastante turbulência. Eu queria que estratégia que você utilizou para se manter segura de que aquilo poderia chegar numa nota número 4? Eu fiz também entrevistas individuais com desenvolvedores. Quem jogava uma nota muito baixa, por exemplo, o de vermelho, que é a que está no 1 ali, jogou 1 2 vezes, eu cheguei, fiz uma conversa e falei, o que está acontecendo, né? O que pode acontecer? Então, eu pegava esses feedbacks dos desenvolvedores para conseguir subir a felicidade deles. Assim, a gente pegou um momento muito feliz desse ano, né? Depois você viu que começou a ficar um pouco bagunçado de novo, começou a ter quedas e subidas. Mas eu falava muito não era um one-on-one, porque eu não era gestora do desenvolvedor, mas eu fazia tipo um café, sabe? Então, eu conseguia pegar esses dados. Obrigada.
Bom dia. Primeiramente, parabéns pelo conteúdo. Obrigada. Eu gostaria de saber, como metade do time utilizava Scrum e a outra Kanban, né, da tribo, como você fazia com os ritos e cerimônias? Você se baseava nos de Scrum, de Kanban, cada time fazia o seu? Como que funcionava essa questão? Uma excelente pergunta. Eu tinha mais 2 agilistas para ajudar, né? Lá no caso, né? No caso, um agilista, a outra estava em treinamento. Então, seguia os ritos normais. Quem estava no Scrum tinha planning a cada 15 dias, semanalmente, aí seguia certinho. Quem estava no Kanban tinha que ser um time muito maduro. Então, eles marcavam o replenishment, que é a planning deles, eles mesmos, aí convidavam um agilista, no caso, era eu, que estava mais livre, e aí eu participava desse planejamento deles. Tinha mês que acontecia 2 ou 3, tinha mês que não acontecia nenhuma. Então, os times de Kanban eles eram mais livres, eles que marcavam as reuniões. O time de Scrum era mais seguir a agendinha mesmo. Deu certo. Eu fiquei um pouco receosa no começo, mas deu certo. Isso. Mais uma? Aí, depois da sua pergunta, a gente encerra. Oi, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Eu queria entender como é que a quantidade de USs que vocês deixavam na fila para downstream. Tipo, vocês faziam um refinamento, era da quantidade mais ou menos que talvez caberia no próximo sprint, ou não, deixa uma fila maior, como é que era isso? Dependia muito de times. Eu colocava muito WIP, né? Eu colocava ali. Então, no to-do, tinha que ter pelo menos 5. E no backlog tinha que ter pelo menos 10. Isso era um acordo que o time fazia. Então, a gente fazia muitos acordos. Cada time tinha o seu. Tinha um time lá específico que só queria 3. Porque, para eles, era um número, sei lá, cabalístico. Então, eles trabalhavam com 3 coisas no backlog, 5 coisas no to-do. Então, assim, acordo que os times faziam entre eles mesmos. Bom, é isso, gente. Deixa eu voltar aqui. Obrigada, viu?